mais que ela aparece na Bíblia. Depois dessa história aí de Josué, ela vai reaparecer num ponto bastante crucial da história da Bíblia. Quando começa o Novo Testamento, o livro de Mateus vai contar a genealogia da família de Jesus, né? Os ancestrais de Jesus. E olha quem aparece lá, no meio da genealogia de Jesus. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e assim por diante. Então Raabe teve o seu nome na genealogia de Jesus. E não só Raabe. Existe um costume, você nunca vê na Bíblia uma genealogia que cita mulheres. Na hora das genealogias é fulano, gerou fulano, gerou fulano, e as mulheres ficam ali escondidas. Que a gente sabe que para gerar alguém precisa da mulher. Mas sempre eles excluem a mulher. A mulher sempre fica ali com um personagem oculto por trás dos homens daquela genealogia. Mas na genealogia de Jesus, na linhagem de Jesus, Mateus fez questão de colocar um grupo de mulheres, certo? 5 mulheres que fossem... 5 não, 4 mulheres que tinham um passado bastante escandaloso aos nossos olhos e que não merecia estar nessa genealogia, mas Mateus fez questão de colocá-las ali. A primeira mulher foi Tamar, que foi a nora de Judá, que se casou com o primeiro filho morreu, se casou com o segundo filho morreu. Aí quando chegou a hora de se casar com o terceiro, Judá fez aquela artimanha, né? Não quis dar ela o terceiro filho. Aí depois ela fez uma estratégia, ela ficou com o próprio Judá para mostrar para ela que ela era mais justa do que Judá, que era para ter se dado o terceiro filho. Aí findou que Judá acabou ficando com Tamar e de Tamar continuou a linhagem. Então essa mulher, Tamar, ela teve um passado, ela teve um momento aí, de uma história que deixou ela uma pessoa improvável para estar na linhagem de Jesus. Alguém como Tamar não mereceria estar na linhagem de Jesus pelo que ela fez, né? Aí a segunda mulher que aparece aí, é a própria Raabe. Exatamente. Raabe era uma gentia, era do Jericó, não era do povo de Deus, era uma prostituta, mas pelo fato de ela ter se arrependido e ter se casado com um homem do povo de Deus, ter mudado de vida, ter confiado no Deus de Israel, ter protegido os espias, ter colocado o cordão vermelho como sinal de fé na promessa de Deus, ela também foi incluída na linhagem de Jesus. Aí também tem Ruth. Ruth era moabita. Os moabitas e os amonitas são aqueles dois povos que foram descendentes das filhas de Ló. Você lembra que as filhas de Ló embebedaram o próprio pai e ficaram com ele? E deles dois, dessa união, né? Dessa união saíram os povos dos moabitas e os amonitas. E Ruth era moabita, não era do povo de Deus. Era daquele povo que fazia os sacrifícios humanos. Mas, pela fé dela no Deus de Noemi, ela se juntou com Boaz, e ela se casou com Boaz, e ali ela veio fazer parte do povo de Deus. Então, a moabita, a estrangeira, a mulher que não era do povo de Deus, também passou a fazer parte da linhagem de Jesus. Então, Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, certo? Batseba foi aquela com quem Davi, que era esposa de Urias, que Davi tomou ela para ser sua esposa através do adultério. Teve um filho ali do adultério, que esse filho morreu. E depois que Davi mentiu, assassinou e adulterou, depois que ele se arrependeu de verdade de todos esses crimes, de todos esses pecados, aí Deus abençoou aquela união e dessa união de Davi e Batseba nasceu Salomão. Existe uma possibilidade que Batseba também fosse estrangeira. Então, essas Tamar, Raabe, Ruth e Batseba talvez fossem 4 mulheres estrangeiras e com esse passado complicado e que passaram a fazer parte da linhagem de Jesus. Por que Mateus faria uma coisa dessa? Mateus não era publicano?
Mateus não era coletor de impostos, ele também era rejeitado pela sociedade. Então, essa foi uma forma dele mostrar o que ele também sentia no coração dele. Ele também sentia que, pelo fato de ele ser desprezado, ele não mereceria estar entre os seguidores de Jesus, mas mesmo assim Jesus escolheu ele. Então, Mateus também mostra lá em Mateus, ele também colocou lá em Mateus 9:13, aquela frase de Jesus: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Jesus, ele não tem vergonha de se misturar com a raça humana. Ele não tem vergonha de se misturar comigo, com você e comigo. Com as pessoas mais sujas, com as pessoas mais depravadas, Jesus vai lá e se identifica. Jesus não vai se identificar só com a elite, só com os perfeitos, só com os justos. Ele veio para se misturar com os pecadores. Então, cada pessoa da face da terra, ele quer considerar como parte da sua família. Ele quer incluir como filhos seus. Então, essas mulheres representam pessoas improváveis que a graça alcançou, que a graça transformou e que foram incluídos aí na família de Jesus. Tá tendo aqui uns comentários no bate-papo. Pastor e Roberto Teixeira, né? Comentando aí sobre as mulheres. Sobre ali o caso de Judá, né? Então, se vocês quiserem conferir os comentários, podem conferir. Mas aí já deu para vocês entenderem a questão dessas mulheres na linhagem de Jesus, incluindo Raabe. Então agora vamos ler aqui o que diz o estudo adicional. Sua conversão, a conversão de Raabe, não foi um caso isolado da misericórdia de Deus para com os idólatras que reconheceram a sua divina autoridade. No meio daquele território, um povo numeroso, os gibeonitas, renunciou ao paganismo, unindo-se a Israel e partilhando das bênçãos da aliança. Ou seja, para quem diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, um Deus sem escrúpulos, um Deus sem dó nem piedade, todos aqueles que vieram reconhecendo o amor e a graça de Deus, Deus aceitou, Deus perdoou e Deus deu lugar a eles entre o seu povo. Era só se arrepender. Era só decidir para o lado de Deus. Que Deus poupava. Não pode comer fácil. Agora, se o povo viesse, né? Se as pessoas viessem até Deus dizendo, nos salve, a gente reconhece que o Senhor é bom, a gente reconhece que o Senhor é bondoso, que o Senhor vai nos poupar, e mesmo assim Deus mandasse matar, aí sim. Agora, se os gibeonitas vieram, apesar da mentira que eles fizeram, que eles colocaram ali, se os gibeonitas viessem e Deus mesmo assim os condenasse, né? Mas eles vieram, usaram aquela estratégia e passaram a fazer trabalhos forçados, mas Deus colocou eles para trabalhar na casa de Deus. Ou seja, Deus colocou eles para trabalhar perto dele. E assim eles iam aprender a religião do povo de Israel, aprender as cerimônias, aprender como procedia ali o culto. E ali eles iam pouco a pouco desaprendendo a idolatria e aprendendo a adorar o verdadeiro Deus. Então, ao finalzinho aqui, Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Então por isso que eu coloquei essa música aí. Essa última música é um sermão cantado. É a descrição de um pagão, né, de um estrangeiro sendo salvo. Porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Como é que um estrangeiro, um cananeu, por exemplo, poderia ser salvo? Um cananeu, por exemplo, que nunca conheceu o Deus de Israel. E aí a música diz: Deus julga pela luz que eu recebi. Ele sabe tudo aquilo que eu vivi. Sem que eu soubesse, Deus gravou a sua lei no coração. Tem uma parte lá em Romanos que fala justamente sobre isso. Que aos gentios que conhecem a Deus, que vão ser salvos, eles têm a lei gravada no coração deles. Ou seja, ele já tem aquela noção de certo e errado. Deus já coloca uma noção de certo e errado em cada pessoa. Isso está inclusive no livro de C.S. Lewis, que é um grande escritor cristão, que é o nome do livro é Cristianismo Puro e Simples. Ele diz que por mais que a pessoa não conheça a lei de Deus, por mais que a pessoa não conheça a Bíblia, todo ser humano nasce e Deus já coloca ali na pessoa uma noção de certo e errado. Existe uma inclinação do ser humano a fazer o que é errado, mas ele sabe que é errado.
Ele sabe que é errado, ele sabe que existe o certo. Então, essa noção de certo e errado é a lei que Deus vai gravando no coração da pessoa sem ele perceber. Então, o pagão lá no meio dos ímpios, lá no meio dos idólatras, que ele olhava para o sacrifício humano e achava aquilo nojento, achava que aquilo ali era errado, achava que aquilo ali era abominável, que ele começava a se esquivar das práticas que os seus compatriotas faziam, era esse pagão aí que Deus trabalhava o coração dele. Então ele pode ter sido salvo sem conhecer Jesus, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer os 10 mandamentos do jeito que a gente conhece. Então por isso que essas pessoas, Deus pode ter salvo índios aqui na América, que a gente sabe que quando Cristóvão Colombo chegou aqui, foi em 1492, passou muito tempo, milênios, desde Cã, desde os descendentes de Cã que vieram morar aqui, até Cristóvão Colombo. Esse tempo todo, essas pessoas que moravam aqui nas Américas não sabiam de nada que estava rolando no Oriente, né? De nada do povo de Israel. Então, como é que essas pessoas podiam ser salvas? Então, é baseado nessa música aí que a gente entende. Deus trabalha no coração do homem de diferentes maneiras. A salvação alcança as pessoas de um jeito que a gente não conhece, de um jeito que a gente não consegue compreender. Então, a salvação é para todos. Ele é o Criador de toda a humanidade. O último parágrafo aí. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família, e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir todo o muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Vale a pena a gente também esclarecer isso aqui. O templo de Jerusalém tinha um pátio que era para os judeus, que era o pátio que ficava mais próximo do santuário. Aí tinha um muro, e para ter o outro pátio, que era o pátio dos gentios. Diga aí. Então a casa de Deus tinha uma separação. Os da casa, os judeus, ficam mais próximos da presença de Deus. Aí tem um muro que é para os gentios ficarem do outro lado. E olha que irônico. O lado que os gentios ficavam era o lado onde tinha o mercado. Era o lado onde tinha as vendas. Então quer dizer que para os judeus a adoração tem que ser mais solene, não pode ter barulho. Aí do lado dos gentios era o lado que eles faziam a algazarra das vendas. Então Jesus fez o seguinte: não tem isso comigo não. Eu vou expulsar esses comerciantes e vou trazer todo mundo para cá. Eu não quero essa separação não. Então com Jesus, aquele muro de separação não existe mais. O véu de separação que divide nacionalidades, que divide gêneros, que divide as pessoas, Jesus veio para quebrar. Não existe mais distinção, não existe mais diferença em Jesus. Ele veio para quebrar esse muro. Então, com Jesus, as portas da casa de Deus, as portas do templo são abertas para todos. Amém. Quem quiser vir, vem e é transformado. Vem do jeito que está, para Deus transformar do jeito que Ele quer. Amém? Amém. Então, olha, seu amor chega a todos os lugares. Amém. O Caleb é a prova disso. O amor de Deus não alcança só quem está na igreja. Quando nós vamos para o campo, nós vemos que a graça de Deus alcança pessoas de diferentes lugares, diferentes situações. As pessoas que estão lá na macumba, as pessoas que estão lá com depressão, pessoas que estão envolvidas na prostituição, nas drogas. A gente chega lá com a mensagem e o amor de Deus alcança aquelas pessoas. Então, esse amor tira as pessoas da influência de Satanás, tira da influência de Satanás os que foram enganados por seus enganos. Amém? Amém. Então, se pudesse resumir essa lição em uma palavra, seria graça. A graça, ela é de graça porque justamente a gente não merece. A gente não tem como pagar. Jesus pagou e deu esse preço, e deu essa graça, esse presente para todo mundo. Literalmente, todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou só uma pessoa ou outra. Deus amou o mundo de tal maneira. Na hora, Major, você que manda. Pergunta 2. A linha manda e eu obedeço, né? Tem o que eu fazer. Pense em Raabe como exemplo de fé. Quando reconhecer que alguém está se abrindo para Deus, mesmo que a sua vida ainda esteja longe do ideal bíblico, né? Como é
pode reconhecer que uma pessoa está se abrindo, mesmo ela estando longe ainda do ideal de Deus? A pessoa está lá nas práticas erradas, né? As práticas que você sabe que ela está fazendo. Como é que você sabe que ela está dando uma abertura para Deus? Sei lá, se ela está começando a... Se ela bota as cadeiras na calçada para você sentar, e ela fica lá ouvindo, está fazendo a comida lá para uma pessoa, está ouvindo você falando, ou ela está colocando Novo Tempo, começa a assistir Novo Tempo, ou ela está colocando no celular alguma pregação, ou ela tipo cede a um lugar para você fazer um culto com os membros da igreja. Então, podemos reconhecer a fé dessas pessoas sem aprovar todas as suas práticas? Ou seja, tem pessoas que têm aquela fé, que têm aquela abertura para Deus, mesmo estando lá na situação que elas vivem. Então, cabe a nós não julgá-las, não criar barreiras, não criar preconceitos e permitir que o Espírito Santo faça a sua obra. A gente faz a nossa, mas o Espírito Santo é quem faz a mudança total no coração das pessoas. Amém? Amém. Então vamos orar para nós encerrarmos a lição de hoje e irmos para o livro. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse debate, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estudo maravilhoso da Tua Palavra. Cada pessoa que assistiu, cada pessoa que comentou aqui no chat, irmão Roberto Teixeira, o pastor, Clarinha e os demais, que todos esses comentários, todas essas lições possam fazer parte da nossa vida, do nosso coração, que possamos acreditar que a graça que um dia nos alcançou pode alcançar qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer realidade. Que nós não possamos limitar o poder da tua ação na vida das pessoas. Que nós não sejamos agentes de afastamento, mas de aproximação delas de ti. Fica conosco, dá-nos um bom final de semana, um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem for